Eu vou ler 2 Samuel 6. Bom dia. A paz do Senhor. Bom dia a quem está em casa também. A gente tem que se familiarizar com essa coisa, né? Da gente falar a dois públicos, né? Um público físico e um público virtual, né? Vocês passaram bem a noite? Está tudo tranquilo? Amém. Que bom. Então a gente pode castigar um pouquinho, vai ficar tudo bem. Todo mundo descansado. Avivamento. Eu tive pensando sobre por que Deus promoveu isso assim, porque foi Deus que fez isso aqui. Eu não sei se o pastor contou para vocês como as coisas aconteceram, mas era para eu ter vindo em outro momento, né? Para um outro assunto, para falar de abordar um outro assunto. E aconteceu assim, como que aquelas coisas que Deus faz, de uma porta se abrir de repente, e a coisa aconteceu e a oportunidade de vir aconteceu. Mas sob circunstâncias bem diferentes do que eu já vivi. Nós estamos numa pandemia, no isolamento social, e eu fiquei perguntando ao Senhor: o Senhor quer falar de avivamento a uma igreja numa pandemia, no isolamento? É possível, é provável existir um avivamento isolado, né? Então é baseado nessa pergunta que eu fiz, é que eu vim trazendo algumas outras perguntas sobre o porquê, o como, o que Deus deseja fazer na nossa vida. E aí eu cheguei a uma conclusão sobre isso que eu estou falando com vocês aqui, introduzindo o nosso encontro, de que só pode haver no coração de Deus um desejo muito forte que a gente ainda não entendeu. E eu gostaria que você parasse para entender como isso pode ser sério. Como isso pode ser sério. De repente Deus mobiliza as coisas, porque Ele mobilizou as coisas, para que em um tempo onde as pessoas estão fazendo conferência online, a coisa aconteça presencial. Para que em um tempo onde os nossos encontros têm sido virtuais e frios, porque a tela de um celular é fria, gelada, a tela de uma TV pelo YouTube é tão fria quanto a tela do celular. Você tem ali a oportunidade de se distrair com tantas coisas. Então os encontros, as conferências por celular ou por redes sociais, ela é fria, não há calor humano. Então Deus desejou esse calor, essa transferência, essa coisa da gente fazer uma troca aqui de um ambiente e gerar isso. Como isso é sério e como isso é importante. Outra coisa que eu gostaria que você pensasse é como é importante o que você está fazendo aqui agora. Porque veja bem, você está no processo de isolamento social. Mas pelo que eu fiquei sabendo, vocês são ligeiros no gatilho para marcar culto, né? Vocês são, se fosse Velho Oeste, vocês são rápidos no gatilho, né? Você já parou para pensar o que está acontecendo no seu coração? Porque na realidade, ontem eu falei de máscaras e tem muita gente aproveitando a oportunidade para usar a máscara como uma boa desculpa para ficar em casa. E você às vezes fica dizendo assim: eu sou tão fraquinho, eu não tenho força, eu não tenho fé, eu não tenho... E agora você está dando uma demonstração tão poderosa do que Deus está fazendo na sua vida. Há algo tão grande acontecendo que você está mobilizando-se em um momento onde todos estão se esquecendo de se movimentar. Na nossa igreja nós temos um projeto chamado Moving Church, a igreja em movimento, porque a gente percebe que a igreja não quer se movimentar, a igreja quer parar. Em um processo como esse, a igreja quer estar estagnada.
E de repente eu encontro uma igreja que quer se movimentar, e quer movimentar o mundo espiritual, e quer mexer com coisa séria. Então, irmãos, a minha expectativa é muito maior do que você pode imaginar, porque é uma expectativa não é do que vai acontecer aqui, porque aqui eu vim lançar sementes. Aquele que é pregador, ele é semeador, e a minha expectativa é o que essa semente vai produzir em você, é o resultado, é o rastro que vai ficar, sabe? É o legado que uma pregação deixa. E eu acredito muito que Deus pode falar com você hoje. Eu estou sendo tão edificado em estar aqui, irmãos, tão edificado, tão abençoado. Ontem eu disse para vocês que eu acredito muito que a Bíblia quer responder perguntas. E nós estávamos jantando ontem, irmãos. Olha, o Clebinho vai te convidar para a janta hoje. Pensa. Mas junto com aquele banquete, porque comida é coisa de crente mesmo, né? Mas é coisa de crente porque é coisa de Deus. Todas as festas bíblicas têm comida. Inclusive Deus, quando recebia ofertas, parte da oferta era dada ao sacerdote, parte era queimado e parte deveria ser comido pelo ofertante, na presença do Senhor. Então, assim, houve um outro banquete ali, né? Porque a gente estava conversando e falando sobre as coisas, os tempos, as revelações, a profundidade das coisas do Senhor. E falamos sobre uma coisa muito séria, falamos sobre o esvaziamento do conhecimento bíblico da igreja. E como isso tem sido prejudicial para a igreja, porque nós deixamos de ter a capacidade de explicar as nossas razões. Então, quando as pessoas nos perguntam por que nós não temos respostas, porque nós nos esvaziamos do conhecimento, do saber de Deus. E eu acredito muito que a Bíblia, ela é um livro que não foi escrito para contar história. Ela não foi escrita para dizer, olha, o Abraão foi sensacional, Moisés foi, Jó, misericórdia. Não, a Bíblia existe para dizer para você, falar para você de princípios que você pode aplicar. Então ela foi feita como que para te provocar a fazer perguntas e ter respostas para a sua vida. Não respostas da história. A Bíblia não foi feita para você imitar pessoas. A Bíblia foi feita para você ser uma pessoa transformada. Porque quando a gente lê assim, imite Jesus, sim, imite Jesus. Ele é Deus. Então imitar Jesus é imitar Deus, é imitar as Escrituras. A ideia aqui não é imitar uma pessoa, ou imitar um apóstolo Paulo ou um Pedro. A ideia aqui é que você, imitando Jesus, você seja transformado em você mesmo melhor. Esse é o grande objetivo de Deus com a palavra. Então eu acredito muito que a Bíblia quer responder perguntas. E para a gente falar de avivamento, eu falei que eu traria 4 perguntas, né? Ontem nós falamos sobre a primeira. Nós desejamos avivamento de Deus. E o que Deus deseja de nós? Foi o que nós falamos ontem. Nós nunca chegaremos diante do Senhor reivindicando alguma coisa que Ele não dirá para você que há uma parte que você deve fazer. Vamos ressuscitar Lázaro. Jesus vai, tira a pedra você. Porque o que você pode fazer, deve fazer. E Ele não fará o que é para você fazer. Ele não quer que você faça o que Ele deve fazer, mas Ele quer que você faça a sua parte. E nós falamos ontem sobre obediência. E hoje eu quero responder a pergunta: nós queremos um avivamento, queremos experimentar avivamento. E na minha leitura, avivamento é a renovação do primeiro amor. Eu disse isso ontem. Renovar o primeiro amor, para mim, é a ideia que eu tenho de avivamento. É a leitura que eu faço de avivamento. Se você quer avivamento, você tem que restaurar o primeiro amor. Lembrando que não existe segundo amor. Nós não nos apaixonamos de novo por Deus. Não há um segundo tempo com Deus. Há um primeiro sempre renovado. Porque Deus não faz as coisas
passageiras, ele faz as coisas permanentes. E o amor que ele plantou em você, o Espírito Santo, quando entrou em você, ele agiu em você, isso foi para ser para sempre. Agora nós é que deixamos de colocar combustível nisso. Entende, irmãos? Então, na minha leitura, buscar avivamento é buscar renovação do primeiro amor, restauração do primeiro amor. Nós desejamos avivamento, mas agora nós temos que perguntar ao Senhor como o Senhor quer que esse avivamento aconteça. Porque nós queremos avivamento e nós temos o nosso modelo de buscar avivamento. Nós temos um modelo que eu traduzo como um modelo para emocionar a gente. A gente tem o nosso modelo. A gente sabe as canções que tocam o coração das pessoas, então vamos escolher aquelas. Você já reparou que as músicas são escolhidas às vezes? E eu sou músico, irmãos, então eu falo isso aos músicos da minha igreja. Falo, olha, quando escolhemos música, devemos escolher orando. E depois lendo o que estamos cantando para entender o que cantamos. E sabendo assim, fazemos um louvor melhor ao Senhor, entendendo o que falamos. Mas você já reparou que não é um cuidado que geralmente se tem, e as pessoas, quando querem o avivamento, eles querem mobilizar as emoções. Eles querem tocar as emoções. Então vamos cantar aquela música que tem tocado as pessoas hoje? Então nós estamos, de certa forma, manipulando o avivamento. Nós estamos gerenciando o avivamento na vida dos outros. Bem, nós queremos o nosso avivamento, mas como Deus quer o avivamento dele? Como Ele vai produzir o avivamento dele? E aí eu concluo que Deus quer avivamento, mas não o seu jeito de avivar. Deus quer o jeito dele de avivar. Então nós vamos ler 2 Samuel capítulo 6. Essa é uma passagem que para mim é uma passagem que fala de avivamento. Olha para mim, por favor, quando você achar 1 Samuel. Para mim, na Bíblia, há muitos textos que falam de avivamento. É porque a gente às vezes não consegue perceber que houve um avivamento naquele momento. Mas há muitas passagens de avivamento nas Escrituras. E de reavivamento, e de novo avivamento. Por exemplo, quando Salomão consagrou o templo, houve um novo avivamento. A palavra do Senhor diz que depois do sacrifício de Salomão, a glória de Deus desceu sobre o templo. Então houve um renovo dessa presença gloriosa do Senhor. E quando eu leio a história de 2 Samuel, de Davi levando a Arca da Aliança para Jerusalém, desejando levar a Arca da Aliança, eu vejo uma história de avivamento. Uma história de avivamento que começa no coração de um líder. E aqui, olha para mim, é muito importante que você entenda que o Senhor sempre trabalha da liderança para a igreja, porque o nosso Deus sabe o que é liderar e respeita a liderança que Ele põe. Então Ele sempre traz as coisas do líder para o povo, para que as coisas funcionem bem. Ele quer obediência, e Ele quer obediência àqueles que Ele colocou para transmitirem a mensagem. E quando Davi teve o sentimento, eu acho muito bonito no coração de Davi, porque Davi sondou o coração de Deus. A história de trazer a Arca da Aliança, depois continuou com a história dele olhar a Arca da Aliança em um lugar simples e desejar um templo. Então, é uma história muito louca, porque o servo sondou o coração do pai. E ele chama o profeta Natã e diz: olha, eu vou construir um templo para o Senhor. Natã fica emocionadíssimo com aquilo, porque na realidade ele conseguiu discernir o coração de Deus, a vontade de Deus. Ele volta com a aparente má notícia: ó, Deus falou para você que Ele não precisa que você faça nada para Ele, não te pediu nada. Mas ele conclui dizendo assim: mas você fará. Então Deus gostou da ideia. Davi sondou o coração de Deus. E é um nível de relacionamento, de intimidade, que nós precisamos chegar no avivamento. Amém? Davi então desejou muito a presença de Deus no lugar onde ele governava. Porque a arca estava, e ela simbolizava a presença de Deus, ela estava circulando
Israel de acordo com a demanda da necessidade da presença de Deus. Mas Davi disse: não, a arca precisa estar pertinho de mim, pertinho da liderança, pertinho dos líderes, pertinho do governo. O governo precisa da influência da presença de Deus. O reino precisa da influência. O trono do Senhor tem que estar acima do meu trono. É um sentimento lindo que Davi teve. Então, ele faz uma coisa extraordinária. Ele prepara uma festa. Ele prepara uma festança. Ele prepara o melhor que ele pôde fazer. A história, então, é uma história de busca de avivamento. Nasceu no coração do rei. Ele transferiu esse desejo dele para os seus liderados. Gente, vamos trazer Deus para cá? Uau, vamos! É o que vocês estão fazendo agora. Vamos trazer. A gente sabe que Deus está aqui, mas vamos ver, vamos tocar. Vamos sentir Ele tocar. Vamos arrepiar com a presença dEle. Vamos sentir algo mexendo dentro de nós. Vamos ver que Ele está ali. Vamos ver que Ele é acessível. O Davi, uhul, bora, cara. A ideia foi semeada e foi semeada em toda Jerusalém. E Jerusalém entrou em alvoroço e toda Israel entrou em alvoroço. O desejo foi comunitário. É o que está acontecendo com vocês. Nasceu no coração de alguém essa coisa, né? Alguém, né, se sentiu no coração e trouxe esse negócio para vocês. E vocês, opa, água fresca da fonte, fogo do céu, quero, pão do céu, quero. Não é isso? Amém? E Davi então faz uma festança e prepara tudo. E aí vem uma lição terrível. Vamos ler? Ele preparou um espetáculo maravilhoso. 2 Samuel 6. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Aqui são só os músicos. 30.000 adoradores, 30.000 sacerdotes. Você já imaginou o louvor com 30.000 músicos? Ele pensou pequeno, não. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, mais 40.000 soldados. Segundo a Septuaginta, ele foi com 30.000 adoradores e 40.000 pessoas para fazer a escolta. Está imaginando a grandiosidade disso? Levou o povo consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novinho. Levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novinho. Davi não pensou pequeno não, irmãos. Ele fez uma carruagem especial para Deus. Uau! Ele fez uma carruagem real para carregar a arca. Davi e toda a casa de Israel, olha, 40.000 soldados, 30.000 adoradores e a casa de Israel. Nós podemos imaginar uma multidão em torno de 300.000 pessoas fazendo cortejo. Uau! Com toda sorte de instrumento, pau de faia, como também harpas, saltério, tamborins, pandeiros, símbolos. Chegando à eira de Nacon, estendeu a mão à arca e pegou nela, porque os bois, quem é, irmãos? Os bois deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu sobre Uzá e Deus o feriu ali por essa imprudência. Morreu junto à arca de Deus. Davi se contristou porque abrira a ruptura em Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor e disse: como virá a arca de Deus? Ele fez a pergunta tarde demais. Olha para mim. Essa pergunta deveria ter sido feita quando ele desejou o avivamento. Ele deveria ter perguntado ao Senhor: como o Senhor quer avivamento? Qual é o modelo do teu avivamento? Antes dele produzir o dele.
Então, o que eu acabei de ler aqui, irmãos, é que a grande adoração de Davi era a grande adoração humana. Era o grande modelo do homem. Era o grande jeito de fazer do homem. Extraordinário, equipado, cheio de detalhes, mas humano. Era um modelo humano. Davi preparou tudo segundo o seu sentimento. Uma carruagem real que seria queimada depois para holocausto. A carruagem, ao chegar em Jerusalém, a ideia de Davi, diz as Escrituras, é que ele iria pegar a madeira e consagrar ao Senhor. Ela seria um sacrifício ao Senhor. Ele pensou em todos os detalhes santificados assim. Colocaram na carruagem santa, nova, bois novos. Ninguém tinha usado aqueles bichinhos, eles eram novos. Tudo perfeito. Na frente, Uzai e Aiô, dois personagens que cuidaram da arca junto com seu pai há muitos anos. Então ele tomou os cuidados, e os sacerdotes, 30.000 cantando e adorando. Aquilo, irmãos, era arrepio na carne do começo do trajeto até a carroça tropeçar numa pedra. Na hora que a carroça passou na pedra, a arca começou a virar, e aí vem o homem tentar ajudar Deus de novo e leva a mão na arca. Eu quero dizer para você que esse texto está falando de duas pessoas tentando fazer do seu jeito. Davi tentando trazer o avivamento do seu jeito, Uzá tentando salvar Deus do jeito dele. O fogo veio do céu na hora, porque fogo de Deus, irmãos, não é bênção às vezes. Fogo de Deus às vezes é juízo, como é em Mateus capítulo 3, verso 11. Batismo com fogo ali é juízo. O Senhor vem tomando vingança como labareda de fogo, para queimar palha, para proteger o trigo, para purificar ouro, mas para destruir obras que são palha. O Senhor desceu com fogo e naquele momento consumiu Uzá, e Uzá virou uma coisa, um carvão na frente das pessoas. E aí o louvor dos 30.000 cessou, a marcha gloriosa parou, e o rei adorador parou e falou: meu pai, o Senhor me rejeitou. Aí ele faz a pergunta: como trarei a arca do Senhor? Deixa eu dizer onde é que está o erro de Davi. O erro de Davi foi produzir do seu jeito, mas produzir do seu jeito aos moldes humanos, copiando coisas atraentes. Em 1 Samuel, anota aí, capítulo 6, conta a história da devolução da arca pelos filisteus. Em uma batalha de Israel com os filisteus capturaram a arca, levaram a arca e colocaram no templo de Dagon. Dagon caiu com o rosto no chão primeiro, a estátua. Eles levantaram a estátua. No dia seguinte o Senhor tinha decapitado Dagon, cortado seus braços, colocado cada um de um lado, a cabeça para o outro lado, e jogado Dagon no chão de novo, pelo que eles começaram a sentir medo. E aí todo o povo filisteu começou a ser ferido de pragas e de úlceras. Os que não morriam tinham úlceras. Houve uma infestação de ratos entre os filisteus. Eles, com temor, então eles decidiram devolver a arca. E aí em 1 Samuel capítulo 6, diz exatamente assim no verso 11: e fizeram uma carruagem nova, e botaram a arca do Senhor na carruagem nova, e enviaram com a série de detalhes, e acompanharam a arca, fizeram um cortejo. Davi copiou o modelo do homem. Davi copiou o modelo do homem. E agora eu começo a perceber uma coisa muito interessante, irmãos, que avivamento de homens tem uma tendência a tentar reproduzir o que é bonito, sem perguntar a Deus se é santo. Entende, irmão? E a gente começa a fazer uma produção, e produção literal, uma produção de culto, uma produção de estrutura,
uma produção de coisas que a gente viu que deu certo em algum lugar, e aí a gente fala assim, puxa, é legal, fala a linguagem do povo moderno, vamos fazer. Mas você esqueceu de perguntar se é santo, se é agradável. Davi fez a mesma coisa que os filisteus fizeram, colocaram Deus numa carroça nova. E o interessante dos filisteus é que eles consultaram os sacerdotes para fazer isso, e a orientação dos sacerdotes é adivinhar, os filisteus, que parece até que Deus usou eles, os orientou a fazer isso, para que eles soubessem se Deus era o Deus que estava punindo eles. É uma história interessante. Mas aqui Davi não consultou Deus. Olha que coisa louca. Os filisteus consultaram a vontade de Deus para fazer a carroça. O Davi não consultou, ele apenas copiou o que deu certo com os filisteus. E aí você lendo a história do capítulo 6 de 2 Samuel, o Davi vai para o joelho, tarde demais. Deixa eu dizer uma coisa para você e quero que você abra os seus olhos. Se nós não começarmos a perceber como Deus quer as coisas, aquilo que estamos fazendo para atrair a glória de Deus pode atrair a ira. E se você não mudar isso, a ira de Deus pode recair sobre você ao invés da bênção de Deus recair sobre você. Aí ele ora ao Senhor e diz, Senhor, como? Aí o Senhor diz, Davi, tira da carroça e põe no ombro do sacerdote. A cada 6 passos vocês param, se ajoelham e andam de novo. A cada 6 passos param, se ajoelham, oram de novo, até chegar aqui. Deus está falando, eu não tenho pressa para isso acontecer. Eu tenho o meu tempo para isso acontecer. Mas Deus está falando uma coisa muito mais importante. Avivamento se carrega. É peso que nós colocamos em nós. A gente não pode terceirizar isso. Deus não quer carroças. Deus quer corações. Deus quer contato físico. Deus quer ombro de sacerdote. Deus quer adoração. Deus não quer carroça. Você está percebendo isso, irmão? É lindo, é maravilhoso aquele louvor e raios passando e coisas, é lindo, mas Deus quer coração, Deus quer arca no ombro, Deus quer que você sinta o peso da glória, e não a vaca, e não o cavalo, e não o outro. Ele quer que você sinta o quanto pesa carregar a glória. Então o Davi disse, amém. Diminuiu o número de adoradores, diminuiu a pompa, botaram a arca no ombro, e a cada 6 passos, quando a arca chegou no portal da entrada de Jerusalém, Davi então rasgou suas vestes, e aí a alegria veio nele. Deus aceitou entrar. Deixa eu dizer para você, filho, enquanto você não decidir carregar o peso da glória, sentir Deus dentro, o avivamento será sempre algo muito distante de você, e será sempre algo muito frio e diferente do que Deus quer. O que nós podemos dizer aqui nesse texto que nós lemos, é que se a gente não seguir o modelo de Deus, não há avivamento. Existem muitos avivamentos sendo produzidos por pessoas, e copiadas por igrejas, mas eu sou capaz de dizer para você que muitos desses avivamentos não são mobilizados por Deus, e Deus não está lá. Eu estive num culto uma vez, daqueles cultos que as pessoas preparam assim, sabe? Muitas bandas tocando, muitas apresentações, que eu comecei a perceber assim, quem é que estava em evidência, porque vinha um grupo, cantava uma canção, o outro cantava a mesma, é tipo uma disputa, quem fez o melhor solo. Eu estava lá no fundo e ia pregar,
no meio do culto, o som deu um bizil. Aí um irmão virou para mim e falou assim: pastor, Satanás é terrível. Aí queimou o som. Aí eu falei assim: Satanás é terrível ou é Deus que não está gostando? Aí ele: como assim, pastor? Eu falei: meu irmão, você acha que Satanás entraria na casa de Deus, mexeria nas coisas de Deus? Você acha que Deus deixaria isso acontecer? Irmãos, quando Deus estraga o nosso avivamento, foi Ele que estragou o avivamento, porque Ele rejeitou o avivamento. Entenda isso. Não é Satanás que rejeita o nosso avivamento e atrapalha o nosso avivamento. Somos nós que copiamos o modelo errado e é Deus que bloqueia o avivamento. Deixa eu lembrar um outro exemplo para você, para eu chegar onde eu quero que você entenda. Se você não fizer como Deus quer, do modelo que Deus quer, não acontecerá. Então vocês, igreja, tem que perguntar ao Senhor como deve ser feito esse avivamento. Particularmente, como deve funcionar. Você se lembra do termo fogo estranho? Amém? Você tem ideia do que é o fogo estranho? Então deixa eu contar para você o que é um fogo estranho. O fogo estranho diz respeito ao momento em que o tabernáculo foi consagrado. Quando o tabernáculo foi consagrado, o Senhor mandou fogo do céu para acender o altar de sacrifício. E Ele deu uma ordem aos sacerdotes: esse fogo que desceu do céu, vocês devem pegá-lo e mantê-lo sempre aceso e não deixar ele apagar. Esse que eu mandei do céu. Não acendam outro fogo. Não faça o seu fogo com seu isqueiro, com seu fósforo. É o fogo que desceu do céu que você vai acender. E a ordem aos sacerdotes é: mantenha sempre o fogo aceso. Não deixe ele apagar. Então havia turnos de sacerdotes colocando lenha no fogo, e turnos de sacerdotes sempre pegando ali daquele fogo e levando lá para a menorá e colocando na menorá para que o fogo não estivesse apagado. Até que entrou uma geração displicente. E aí essa geração displicente tinha dois personagens interessantes, Nadab e Abiú, que deixaram o fogo apagar. E o fogo apagou, não pode apagar. Eles acenderam o fogo e botaram. O Senhor os matou ali. Porque não é do seu jeito, é do meu jeito. Então deixa eu falar alguma coisa para você. A lição de Nadab e Abiú, a semelhança da lição de Davi. Na lição de Davi é: se não for você carregando o peso da glória, entendendo o quanto pesa carregar, não haverá avivamento aí. A lição em Nadab e Abiú é: não é você que acende fogo. Você sabe que eu fico vendo a igreja tentando acender fogo, pastores tentando incendiar, falando frases de impacto e tentando reproduzir nas frases de impacto que às vezes leram no livro, que às vezes encontraram na internet, que às vezes leram de um grande pregador do passado e a igreja não leu o pregador, então ele vem e fala a frase de impacto e a frase é o camarada tentando acender o fogo dele com fósforo. A mensagem do Senhor a Nadab, Abiú e a Arão é: você não pode acender fogo. Quem acende fogo sou eu. E se o fogo não vem do céu, é estranho. Você está entendendo o que Deus então está dizendo para Nadab e Abiú? E eles morreram ali, e Deus disse a Arão: não chora a morte deles. Que pedido terrível. Não chore a morte deles, porque eles desobedeceram um princípio fundamental. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Irmãos, eu tive a oportunidade de estar na réplica do tabernáculo em Israel algumas vezes. E entrando no tabernáculo em uma das ocasiões, acompanhando uma caravana, conduzindo uma caravana, a gente estava com um pastor muito querido lá do sul do país, o pastor Leonardo também. E a gente foi entrando assim, a réplica da arca fica no deserto de Tímina, ao sul de Israel, próximo do Mar Morto.
E a gente foi entrando e o guia é um pastor que é o cuidador do tabernáculo. E ele começou a explicar, antes da gente entrar, o ritual que era feito para abrir a porta do caminho, que dava acesso ao sacrifício. Aí ele começou a explicar o ritual sério que era feito para cada objeto dentro do lugar chamado átrio exterior. Depois o ritual que era feito para entrar na porta da revelação da verdade, onde entravam só os sacerdotes. E ali no lugar santo ele começou a explicar a seriedade do ritual para poder usar cada objeto. E aí então ele explicou a seriedade para se abrir a porta para o lugar santíssimo, que é a porta da vida, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia do Yom Kippur. E quando ele começou a explicar a seriedade, nós entramos e vimos a réplica da arca. O pastor que estava comigo entrou em prantos. E ele começou a dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aí o guia parou. O que está acontecendo? E aí deixamos ele falar. E ele: obrigado, Jesus. Eu não ia conseguir chegar ao Senhor se não fosse por Jesus. Eu jamais chegaria. É impossível cumprir tudo isso aqui. É impossível chegar até a Arca da Aliança. É muito ritual, é muita coisa pesada, é muita cobrança, é muito peso. Obrigado, Jesus. E aí começou uma comoção geral e todos começaram a chorar. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Irmãos, se não é do jeito de Deus, não dá certo. E você não chega no lugar santíssimo, você não chega no lugar onde Deus está. Se não é do jeito de Deus, você não vai chegar lá. Você está entendendo isso, irmão? Você não vai chegar lá. Tem que ser do jeito de Deus, tem que ser do modelo de Deus, tem que ter pele com contato com Deus. Moisés vê o Senhor e o Senhor diz: tira a sandália, filhão. Aqui não pode ter coisas nos impedindo. É relacionamento em você, com você, dentro de você. É coisa mais profunda aqui. Davi põe a arca no ombro desse povo, faz esse povo sentir o peso da glória, faz esse povo sentir o peso do sacrifício, faz esse povo sentir. E quando a gente estava ali no tabernáculo, então nós conseguimos sentir o peso do que era carregar a glória. A gente pede a glória de Deus, mas muitas vezes nós não sabemos o quanto ela pesa. E a glória de Deus pesa, mas a gente só sabe o quanto ela pesa quando ela vem para o nosso ombro. Jesus carregava a cruz. Enquanto Jesus carregava a cruz, estava tudo bem, até que colocaram outro homem para carregar a cruz. Na hora que ele começou a carregar a cruz, carregando a cruz, ele viu um Jesus muito forte. Vendo Jesus carregar a cruz, os homens viam um Jesus fraco, torturado, machucado. Mas na hora que Simão assumiu o lugar dele, ele percebeu o quanto pesava aquela cruz e olhou para Jesus todo machucado, e ele imaginou o peso que esse homem está carregando, o esforço que ele é muito forte. A nossa visão de Deus muda quando nós colocamos no ombro o que deve estar sendo carregado por nós. Entende isso, irmãos? A nossa visão muda completamente. Então deixa eu dizer algumas verdades para vocês aqui. Você não pode acender o fogo do avivamento. Segundo, você não pode carregar a glória de Deus de qualquer jeito. Terceiro, você não está autorizado a colocar carroças. Precisamos perguntar a Deus como. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Eu quero dizer o como de duas formas. Como trazer a glória de Deus? Primeiro, da maneira de Deus. Diga comigo, da maneira de Deus. Como trazer a glória de Deus? Do jeito de Deus. Do jeito de Deus. Qual é a forma? Não é forma. A forma. O apóstolo Paulo diz para a gente não entrar na forma do mundo. Mas qual é a forma de Deus? Essa é a forma de Deus.
Aqui está a forma de Deus. Se amolde a esse formato. Comece por essa diretriz e você vai ver que o avivamento vem. Como fazer? Do jeito dele. Vamos lembrar do Pentecostes? No Pentecostes, a frase que mais é citada na Bíblia em avivamentos é citada no Pentecostes. A Bíblia diz: e aguardavam conforme a ordem do Senhor. Ou seja, aguardavam que Deus fizesse do jeito dele. O avivamento em Éfeso, quando Paulo chega lá para levar o avivamento àquele lugar, a Bíblia diz: e fizeram conforme dissera o Senhor em sua palavra. O avivamento do século XVI de Martim Lutero, a história nos diz que conforme a palavra de Deus era explicada ao povo, o avivamento veio. Como farei avivamento? Eu não faço, eu não acendo fogo, eu tenho que carregar a glória, tenho que conseguir o peso da glória, mas eu não posso carregar a glória fora do modelo de Deus. Como? Primeiro, Bíblia. Segundo, como eu posso viver um avivamento? Por Deus. O avivamento legítimo só é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Quando o homem assume as rédeas do avivamento, existe um movimento. Quando Deus assume as rédeas do movimento, existe um avivamento. Como trazer a glória de Deus e como viver o avivamento? De dentro para fora. Olha, nós não podemos entender que avivamento acontecerá eu tentando fazer o outro ser avivado. Tem que começar em mim. Tem que começar em mim. E o avivamento começa com a obediência e continua com o modelo de Deus. Sem copiar o mundo. A igreja está parecendo muito o mundo, irmãos. Sem copiar o mundo, sem carroças, com a glória sentida no peso da gente. A gente tem que sentir o quanto pesa. Você sabe o que eu tenho ouvido de irmãos na minha vida ministerial? Eu tenho ouvido a seguinte frase: está pesado, pastor, a obra. Quem já disse essa frase algum dia na vida? Está pesado ser crente, está pesado. Levante a mão só para eu entender. Quem tem um ministério e está lutando por ele, fala assim: está pesado. Está pesado, irmão? Então está certo. Então você está fazendo do jeito certo. Porque se você tentar aliviar o peso, você está tirando do seu ombro o que tem que estar sobre você, a glória. Tem que custar para você um preço. E você lembra, Davi caminhava 6 e parava e orava no 7º passo. Está difícil, pastor. De vez em quando a gente tem que parar e orar e clamar, porque está certo. É assim que acontece avivamento. É parando para orar. É parando para orar de novo. É parando para orar de novo. É colocando a arca nos ombros. É sentindo o peso. Parando para orar de novo. Põe no ombro de novo. Não dá para outro não. Carrega mais um pouco, ora de novo, estou fraco, estou cansado, ora de novo, põe no ombro, carrega de novo e vai até o fim, não para. Porque o Senhor te dará força para chegar até o alto lugar e colocar a arca no lugar certo. A glória virá e encherá aquele lugar. E aí você que orou parando para orar porque cansa, aí você vai parando para orar, parando para clamar, porque pesa, porque dói. Aí a coisa acontece depois. Aí o avivamento vem, e aí a coisa é irresistível, aí você não segura, aí as vestes reais se rasgam, a coroa é jogada no chão, a sandália é tirada, a sarça arde na tua frente, o fogo de Deus consome o altar, lambe o sacrifício, lambe a água,
mostra ao mundo que Ele é Deus, aí sim. Mas depois de você carregar a glória, orando, sentindo o peso e sentindo o quanto custa, o quanto é caro, o quanto custou para Jesus salvar você, o quanto custou para Jesus viver por você, morrer por você, quando você souber exatamente o quanto custa, você vai dar valor. Está entendendo isso, filho? Fica de pé então, por favor.